8h28, você está aqui no Jornal Gente, na Rádio Bandeirantes, na Band News TV. Vamos mudar de assunto e abrir espaço agora para o economista Paulo Rabelo de Castro, nosso colunista no Jornal Gente, para falar sobre os assuntos da economia da semana. Professor, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez aqui nessa quarta-feira, quase carnaval, no Jornal Gente. Queria começar a conversa com o senhor para a gente colocar aqui em pauta uma declaração do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que ontem chamou muita atenção, chamou a minha atenção também. Ele disse o seguinte, nesse evento, aliás, que a gente colocou agora há pouquinho uma outra declaração dele, e aí a gente pensa em evento, né? Evento patrocinado por instituição financeira, consegue participação de tanta gente no poder. Eita nós! Mas enfim, manutenção da taxa básica de juros em 2% ao ano, disse o Fernando Haddad, ministro da Fazenda, durante o governo Jair Bolsonaro, foi um dos fatores que ajudam a explicar a derrota do então presidente na eleição de 2022. Qual é o raciocínio do ministro? A política monetária adotada naquele período contribuiu para a disparada da inflação e para a deterioração do ambiente econômico às vésperas da eleição. E aí, professor, eu me perguntei o seguinte, mas presidente da República e ministro da Fazenda não vivem dizendo, batendo no Banco Central e dizendo que os juros no Brasil têm que cair? Como é que a gente entende essa declaração do ministro Fernando Haddad na sua visão? Bom dia. Bom dia, Thaís. Bom dia, bancada. Você me colocou mais uma vez numa saia justa, porque o ministro da Fazenda já está de saída. E eu não estou de saída, mas estou de saia justa, para comentar mais uma declaração politiqueira do ministro. Politiqueira porque ele está engenheirando fatos passados. O que é engenheirar fatos passados? É retornar a situações já ocorridas para fazer uma narrativa que volta a explicar o mesmo fato de uma maneira que passa a ser conveniente para justificar situações presentes. Em outras palavras, é o que a gente chama, sem muita conversa, de desculpa esfarrapada. Ele está diante de uma taxa de juros pornográfica, ele é o ministro que preside o Conselho Monetário Nacional de uma taxa de juros de 15% ao ano, quando a taxa de inflação dos preços livres na economia está em 3,4%, ou seja, muito próxima do centro da meta. Portanto, ele é um ministro que não atende nem ao pressuposto básico da ordem monetária que foi estabelecida com o Banco Central, mas ele prefere dizer que errado está o presidente do Banco Central e o ministro da Fazenda, que se chamava ministro da Economia, da gestão do Bolsonaro, porque baixou demais a taxa de juros, teria baixado demais a taxa de juros. Quero dizer a você, Thaís, que eu preferiria justificar o erro de uma taxa de juros baixa demais do que ficar endossando a situação atual de uma taxa de juros alta demais. Quem peca por excesso de prudência mata mais a economia do que quem baixa a taxa de juros para 2%. O Banco Central, naquela época do Bolsonaro, presidida no caso, a Fazenda pelo Paulo Guedes e Campos Neto no Banco Central, teriam sido, vamos dizer, ousados demais. Na época mesmo, eu critiquei, tudo que escrevo está aí publicado, portanto, vocês podem ver que naquela época eu alertava que era um excesso de ousadia, e também cometeram, e na realidade, se o ministro da Fazenda quisesse fazer uma análise mais pormenorizada dos dados, verificaria que o erro da dupla da equipe econômica do Bolsonaro errou muito mais
por demorar a reagir e sair da posição de uma taxa baixa demais, que favorecia bastante a produção econômica e o emprego num momento muito difícil, que era a saída também da epidemia da Covid, eles, ao não perceberem o retorno da inflação, não só no Brasil como no mundo, quando reagiram, tiveram que reagir com muito mais agressividade, ou seja, saíram de 2% e saíram galgando, elevando a Selic numa direção de 8%, 10%, 12%, até chegar aos atuais 15%, já não mais na gestão deles. Portanto, foi mais pela demora do que pela redução a 2%. E agora há uma outra demora também, que é a demora para reduzir a taxa de juros, porque a boa gestão macroeconômica e monetária, existe percepção de quando a taxa de juros precisa aumentar e também a percepção de quando ela precisa diminuir. E o ministro da Fazenda, na realidade, ele é um universitário em busca de novo emprego, publicando obras acadêmicas, tendo tempo para fazer divulgação do seu novo livro, não é? Ele não está nem aí preocupado com a penúria daqueles que têm que pagar uma taxa de juros como a que ele hoje quer justificar. Não tem justificativa essa declaração do quase ex-ministro Haddad. Professor, isso confirma, né, aquela história que ele próprio confessou em vídeo conhecido, né, que até hoje está aí bombando na internet e anos depois, confirma a própria declaração de Haddad que ele não entende nada de economia, né? Mas o que eu gostaria de saber do senhor é que isso a gente não sabe, avaliação... né, Cláudio? Ele confessou isso, né, em vídeo, né, certa vez, agora, não faz muito tempo. Mas Mas, ele de qualquer mesmo maneira, confessou, eu não conheço esse vídeo. exatamente. Mas o que a gente assiste também, assim, são interpretações, como é que eu diria, surpreendentes das autoridades, inclusive da autoridade monetária, que é o Gabriel Galípolo, né? Enquanto o Haddad tenta, de alguma maneira, encontrar justificativa para o comportamento dele de hostilizar o antecessor do Galípolo e ficar desculpando ali os 15% da taxa Selic, o próprio Galípolo, no meio desse escândalo inacreditável do Banco Master, diz que acha isso tudo muito exagerado, essa repercussão do escândalo, porque ele comparou o Banco Master a um time de terceira divisão do futebol. Então, por que vai se preocupar com um time de terceira divisão, né? Eu queria que o senhor fizesse uma apreciação sobre isso, né? O Banco Master, o escândalo é mesmo do tamanho, ou pode ser comparado a um time de terceira divisão? Óbvio que é um outro que fica tergiversando o presidente do Banco Central nesta declaração. Porque, embora o que ele quer dizer, aliás, eu acho que é muito... primeiro, eu acho que é muito indelicado um presidente do Banco Central se fazer uma comparação com a estruturação do sistema bancário, que realmente é concentrado em 2 ou 3 grandes bancos privados e mais os 2 estatais conhecidos, Banco do Brasil e Caixa Econômica, e todos os demais dentro do sistema bancário têm um tamanho de operações muito menor do que esses 5 que praticamente detêm de 70% a 80% de toda a movimentação, dependendo do indicador que se use para fazer a comparação. De forma que essa história de primeira divisão, segunda divisão, terceira divisão é uma abordagem tecnicamente equivocada. O que ele está querendo dizer é que o Banco Master não participava deste grupo, vamos dizer assim, dos bancos mais parrudos na economia brasileira. Tudo bem, mas o estrago feito pelo Banco Master não tem conotação com o tamanho do Banco Master, porque o Banco Master alavancava operações. O Banco Master não pode ser comparado pelo seu capital ou seu patrimônio, mas pela quantidade de recursos que capturou no mercado. E capturou recursos
e está devendo hoje, portanto, ao mercado o equivalente a 1/3, talvez mais, de todo o patrimônio do Fundo Garantidor de Créditos, cujo fundo, você sabe, não é, Cláudio, não foi feito para ser depenado. O Fundo Garantidor de Crédito tem mais de 100 bilhões, mas não é para perder 100 bilhões. Se fosse para perder 100% do fundo, o risco do sistema estaria normalmente muito elevado demais. Quem tem um fundo garantidor de 100 está mirando perder, no máximo, pelas contas que a gente faz como classificação de riscos de crédito, 5 a 10% já seria muito. Perder 5 a 10 bilhões em 100 já é uma perda relevante. Mas não, o Master sozinho vai comer... aliás, eu falei em 30%, fui muito conservador. Muito provavelmente, com as repercussões secundárias, vai passar de 40%, talvez passe de 50%, o que ele vai devorar do total deste fundo. Portanto, está completamente equivocado o Galípolo. Isso é um escândalo escabroso, é uma vergonha nacional, e não por outro motivo. A Transparência Internacional, eu acho que é essa organização que faz anualmente levantamentos da situação de corrupção em países, nos outorgou o campeonato mundial em corrupção. Esse pessoal de Brasília devia, esta hora, estar calado, contrito, ajoelhado, rezando em cima do milho, como diziam os antigos. Eu tenho vergonha por eles e fico até muito chateado de ter que fazer esses comentários aqui, mas devo essa satisfação a todos que nos acompanham aqui no Jornal Gente. Nós não podemos aliviar para cima desse pessoal. Esse pessoal já passou da hora de ir embora para casa. Professor, um ótimo dia para o senhor. E agora, um pouquinho antes da nossa conversa, eu estou vendo um gráfico que o senhor enviou para a nossa produção. A inflação dos preços administrados no Brasil está bem maior que a dos preços livres. E o que eu pergunto para o senhor é o seguinte: o aumento de juros não combate a inflação de preços administrados? Há necessidade do Banco Central, da sociedade, mudar a forma de avaliar e combater a inflação? Meta de inflação, por exemplo. Como é que o senhor explica isso para a gente? A meta de inflação hoje corresponde, Thaís, ao cálculo da inflação, incluindo esses tais preços administrados. Um exemplo de um preço administrado é o preço da energia elétrica, que depende, cujas variações dependem de autorização da agência ANEEL, e assim como também preços de combustíveis e outros preços que não são livres, que não dependem exclusivamente da lei da oferta e da demanda. Esses preços livres, como você vê no gráfico, passam apenas um pouquinho do centro da meta inflacionária, ou seja, se o Banco Central estivesse acompanhando os preços que, de fato, respondem à lei da oferta e da demanda, nós estaríamos muito próximos hoje do centro da meta de inflação, uma meta de país desenvolvido, um número de país desenvolvido. Em janeiro, nós marcamos 3,4%, e, como você vê, o gráfico mostra uma linha cadente, ou seja, ainda deve cair abaixo do centro da meta ao longo dos próximos meses. Em compensação, a linha branca aponta para o céu. Ela está só subindo, porque mostra os preços administrados com mais do que o dobro da variação anual dos preços livres. Ora, se os preços administrados dependem da decisão do próprio governo, o próprio governo produz a inflação que ele combate, nós estamos diante de um cachorro que corre atrás do próprio rabo. O governo comanda a inflação mais elevada e depois ele justifica, ao olhar essa inflação mais elevada no índice, que está dando, apesar de ainda estar na faixa de tolerância, porque hoje está em 4,4, o teto é 4,5, ele com isso justifica 15% de inflação. Isso é um escárnio, isso é uma piada de mau gosto.
que hoje se veste de teoria econômica. Aliás, diga-se passagem, o ministro da Fazenda acaba de lançar um livro em que ele faz uma teorização econômica completamente inútil. É curioso o ministro da Fazenda que sai do governo com tempo de teorizar sobre a teoria das economias socialistas e marxistas. Talvez por causa disso mesmo. Os números são muito diferentes, não é, professor? Quando a gente vê, por exemplo, agora nos dados atualizados, trazidos aqui pela sua consultoria, preços administrados pelo governo aumentaram 7,5%. Preços livres, desses aqui, em que a economia que põe as regras, 3,4%. Aí, quando junta tudo, a gente tem essa inflação de 4,4%, que incomoda, ou pelo menos supostamente incomoda o Banco Central e faz com que os juros sigam aí nesse patamar de 15%. Mas é uma diferença muito grande. Preços livres, a média de 3,4%, a inflação anualizada, e preços administrados pelo governo, 7,5%. Te agradecer ao professor Paulo Rabelo de Castro, nosso colunista aqui de todas as quartas-feiras. Valeu, professor. Até a próxima. Obrigada, professor. Uma boa semana para vocês. Bonjour, minha cara Sônia. Um bom dia para vocês todos. Bonjour, professor Paulo.